Olá, eu sou o Dr. Daniel Delgado, sou médico coloproctologista da clínica COI. Descobri um câncer de intestino. O que eu faço, doutor? Bem, se você me faz essa pergunta, eu acredito que você já deve ter realizado algum exame em que fez o diagnóstico desse câncer. Você deve ter feito um exame de colonoscopia, que é o exame de imagem em que é um exame endoscópico, que a gente realiza o diagnóstico, consegue realizar uma biópsia da lesão e ter o nome desse câncer, então você já deve ter esse diagnóstico. O que fazer a partir daí? Bem, você deve procurar um médico especialista, seja ele um oncologista clínico para iniciar uma coisa chamada estadiamento, ou um cirurgião coloproctologista ou um cirurgião oncológico. E o objetivo desse estadiamento é a gente verificar qual é o estágio da doença. Você pode ter a doença há pouco tempo ou ter a doença um tempo maior, e a gente ainda não sabe qual é o estágio que essa doença está, qual o tamanho que essa doença está. Será que essa doença está só localizada no intestino? Será que existe alguma disseminação, seja linfonodal ou algum órgão à distância? Então o objetivo desse estadiamento é realizar essa investigação. Posteriormente, sabendo onde a doença se encontra, e o grau de extensão dessa doença, a gente consegue fazer o planejamento do tratamento. Se eu tenho uma doença de reto bem estabelecida, por exemplo, existe uma conversa entre o oncologista clínico e o cirurgião, qual seria o melhor método para tratamento dessa neoplasia retal? Se nós vamos partir para uma terapia neoadjuvante ou se vai partir diretamente para uma cirurgia. Se a doença é no cólon, a cirurgia se faz necessário ser realizada de forma inicial e posteriormente, após a análise desses linfonodos, desse segmento intestinal ressecado, é que nós vamos ver a necessidade de uma complementação desse tratamento, se vai ser necessária a realização de uma quimioterapia ou não. Então, basicamente, quando eu tenho o diagnóstico dessa doença, a coisa mais importante é a gente realizar isso que eu falei para vocês, que é o estadiamento. Buscar saber como essa doença se encontra e assim planejar qual vai ser a melhor estratégia para o tratamento dela. Então, aqui no COI nós temos uma equipe completa que pode realizar esse tipo de avaliação e dar sequência ao tratamento das neoplasias coloretais.